Vantagens que ajudaram o país a se tornar um importante fornecedor de alimentos. Somos líderes mundiais no mercado de suco de laranja. De cada 10 copos consumidos no mundo, 6 são do Brasil. No país, o setor emprega 200 mil pessoas, o equivalente à população de Araraquara, interior de São Paulo, onde fica a fábrica da Cutrale. São 10 mil contratados só no período de colheita, época em que a Rosana vem para o pomar ajudar o marido, o Cláudio, a aumentar a renda da família. E se eu não vim aqui, ele não deixa trabalhar em outro lugar. Às vezes ele não gosta muito que trabalhe para fora, então... E não vem nós dois, nem os dois trabalham. A laranja colhida nas fazendas é espremida nessa fábrica. Evaporadores tiram a água do suco para ficar concentrado, um jeito mais econômico de ser transportado. Apesar de dominar o setor da laranja, os produtores reclamam que a China se transformou em uma ameaça. O problema com a China dessa vez é o suco de maçã, que chega mais barato no mercado internacional do que o suco da laranja brasileira. A razão disso é a diferença da cotação do dólar aqui e lá do outro lado do mundo. O dólar é a moeda mais usada no comércio internacional. E a conta que o exportador faz é a seguinte: a gente que exporta, a gente troca o nosso produto por dólares. Mas eu não fico com os dólares, eu tenho que entregar os dólares para o Banco Central. E o Banco Central me dá os reais equivalentes. Certo? Então, quanto mais valorizado o real, menos reais eu recebo. Se o dólar está a 1,70 e eu vendi 10 dólares, eu vou receber 17 reais. Se ele tiver a 2,30, eu vou receber 23 reais. Então, essa é a conta, né? Eu estou trazendo aqui dólares para vender para o Banco Central e ele está pagando muito pouco pelos dólares da exportação. Mas não é simples atender à reivindicação dos exportadores. A taxa de câmbio no Brasil é flutuante, definida pela oferta e pela procura da moeda no mercado. A política cambial influencia vários aspectos da economia. O câmbio baixo, por exemplo, ajuda o combate à inflação. O câmbio é importante, mas não é sozinho na hora de definir a competitividade de uma empresa, de um produto, de um setor. Não. A Alemanha, mesmo com câmbio desfavorável durante tanto tempo, conseguiu se manter como uma grande exportadora, porque os seus produtos eram são de altíssimo valor agregado. Automóveis, motocicletas, equipamentos eletrônicos de todo tipo, exemplos não faltam. A Cutrale enfrenta ainda uma dificuldade para ampliar o horizonte de compradores: as políticas protecionistas de alguns países. Os governos estrangeiros cobram taxas pela entrada de produtos brasileiros. Isso deixa o nosso suco mais caro na prateleira dos supermercados lá fora. É muito imposto. Acaba tirando, quando o americano vai no supermercado, fala: o brasileiro está muito caro. Pois é, só que ele está tomando imposto, ele não está tomando só suco de laranja, não. Um copinho de suco de laranja, 2 de suco e 1 de imposto. Daqui a pouco, os produtos mais vendidos pelo Brasil no exterior e o vinho gaúcho que conquistou os franceses. Em instantes. A França produz um dos vinhos mais famosos do mundo. Mas quem diria? Os franceses também brindam com vinho brasileiro. E a mesa do estrangeiro tem outros sabores da nossa terra. Do solo do Brasil sai ainda um produto de alto valor lá fora. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre esses nossos talentos.
O agronegócio tem um peso gigantesco nas nossas exportações. O setor tem garantido repetidos saldos positivos para nosso comércio exterior. O Brasil é o maior exportador do mundo em café, açúcar, etanol, carne de frango e carne bovina. Tantos sabores brasileiros espalhados pelo mundo têm uma razão: competitividade. Você tem um produto competitivo, você tem um produto de qualidade mais barato. Esses bois confinados na fazenda Macaé, em Lusiânia, Goiás, têm mais do que uma carne saborosa para oferecer aos estrangeiros. O brinquinho amarelo é uma importante arma de sedução. Esse número que o boi traz na orelha tem todas as informações sobre ele: qual o criador, quais vacinas ele tomou e qual ração ele comeu. Por isso, o boi rastreado tem um valor maior de mercado. Liberado. O processo é todo eletrônico. As informações ficam armazenadas em um sistema controlado pelo Ministério da Agricultura. A rastreabilidade, ela é uma ferramenta que vem auxiliar o produtor brasileiro e abrir algumas portas, né, para o mercado internacional. Ela é acompanhada de um protocolo sanitário, onde que atende às exigências internacionais de sanidade, aplicação de produtos que são hábeis a utilizar na União Europeia, e também a confiabilidade da origem desses bois, como foram produzidos, tem a história deles, né? Então isso gera uma credibilidade aí para o consumidor final. A rastreabilidade é uma exigência de mercados mais sofisticados, que querem saber a origem da carne que compram. E o aumento das exportações depende da implantação do sistema em todo o nosso rebanho e também da abertura comercial em diversos países. O Brasil, por exemplo, é um grande produtor de carne. Os Estados Unidos são o maior mercado de carne e a gente tem dificuldade de vender carne para os Estados Unidos, né? Então, acho que isso é algo que vai entrar na mesa de negociações. Esses mercados têm que se abrir, porque não faz sentido, né, manter uma restrição à exportação de carne brasileira. Não pode ir para os Estados Unidos, mas pode ir para a União Europeia. Quer dizer, qual é a justificativa para esse tipo de barreira? A história mostra que, na medida em que as nações fazem comércio, a vida de todo mundo melhora. É com o dinheiro do pagamento das exportações que um país pode comprar o que precisa lá fora. Importar, por exemplo, máquinas para a indústria e remédios que não são fabricados internamente. Nos últimos meses, as nossas importações cresceram mais do que as exportações, o que reduziu a diferença entre a saída e a entrada de dólares no Brasil. A Organização Mundial do Comércio é a instituição que estabelece as regras para as trocas comerciais entre os países. Ano passado, a OMC condenou os Estados Unidos pela ajuda financeira abusiva dada aos produtores de algodão, o que atrapalha a concorrência e prejudica os agricultores brasileiros. Um novo acordo de comércio está em negociação há 9 anos. É a Rodada de Doha, que tem esse nome porque a primeira reunião foi na cidade de Doha, no Catar. Doha, ele trabalha dentro de um sistema que pretende diminuir as tarifas do comércio internacional com relação aos produtos agrícolas, com algumas compensações para países desenvolvidos. Existe muita resistência da França, existe muita resistência dos Estados Unidos em diminuir o nível de proteção de seus mercados. Se o nível de proteção desses mercados diminuir, significa um espaço muito grande para os países pobres e em desenvolvimento para avançarem. O Brasil tem sido um defensor do livre comércio de uma forma muito ativa, né? E acho que esse é um caminho para que não se criem barreiras aos nossos produtos no exterior, assim como nós não criamos para ingresso no nosso mercado. A soja é outra prova da vocação brasileira para o agronegócio. O grão, o óleo e o farelo de soja trazem do exterior quase 1 de cada 4 dólares da exportação do setor.
Wilson é um médio produtor de soja em Planaltina, cidade satélite do Distrito Federal, distante 30 quilômetros de Brasília. 20 anos atrás, esse gaúcho deixou o Pampa na esperança de prosperar no Cerrado. E hoje, nós no Centro-Oeste brasileiro hoje, está superando qualquer produtividade em relação ao Brasil. Nós aqui produzimos 3.000 quilos de feijão por hectare. Nós produzimos, depois desses 3.000 quilos de feijão por hectare, do feijão das águas, nós produzimos mais 6, 7 toneladas de milho, de safrinha. Nós produzimos mais 6, 7 toneladas de soro. Produzimos girassol, produzimos painço. Quem tem área irrigada em pivô central, hoje, produz feijão, produz alho, produz cebola, produz batata. A história do Wilson é um exemplo do que aconteceu nos últimos 20 anos no país. A produção agrícola mais que dobrou de tamanho, graças à terra disponível, tecnologia no plantio e gente preparada. O produtor brasileiro, que nem eu te falei, faz sair leite de pedra. Por quê? Tem pouco recurso. Ele vai atrás do limite da produtividade. Hoje nós estamos dando baile em produção de soja do produtor norte-americano.